E na primeira reportagem de hoje, nós vamos mostrar uma discussão polêmica. Ontem teve audiência pública na Câmara Municipal de Maringá para discutir a abertura do comércio aos domingos, principalmente os supermercados. A repórter Brenda Karamaschi acompanhou. Câmara lotada. A maior parte do público presente para acompanhar a reunião era composta por funcionários de supermercados. A mobilização para discutir a abertura aos domingos foi uma iniciativa da Igreja Católica, representada pelo presidente do Conselho de Leigos e advogado do Sincomar, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Maringá. É que aqui em Maringá a coisa meio que saiu dos trilhos, saiu dos eixos, e nós estamos vendo que não só os empregados estão sendo penalizados com retirada de direitos trabalhistas, trabalhando em excesso, sem a devida remuneração, como a gente vê que esse trabalho de forma desordenada está causando um prejuízo absurdo para os pequenos comerciantes. Hoje eles já amargam um prejuízo mensal de 40%. Isso é muito preocupante. O debate foi intermediado pelo vereador Carlos Mariucci e contou com a participação de outros vereadores. Todos se posicionaram contrários à abertura dos supermercados da maneira como é feita hoje. Na mesa, representantes da igreja, da associação comercial, sindicato dos patrões e dos empregados. A cada fala, muitas manifestações. E o público também teve oportunidade de dar sua opinião. Realmente, o mercado, a gente tem que ver uma situação de um mercado abrir, mas o cara não se matar de trabalhar. O cara e não se matar de trabalhar. O que nós estamos ligados aqui hoje, gente, é pelo bem-estar social e econômico. Temos que começar a pensar numa greve nesses grandes mercados. Ao final da reunião, o padre da paróquia São José Operário propôs um estudo para saber qual o real impacto da abertura do comércio aos domingos na cidade e uma rodada de conversação com os donos de supermercados. Seria importante, então, para o município que cessasse as atividades aos domingos até que o estudo fosse feito. A gente quer colocar como um mediador, sabe? Para a gente ver o que é melhor para Maringá, para o maringaense e para os empresários, né? Os supermercados rigorosamente têm cumprido a legislação. Os trabalhadores, eles trabalham 2 domingos e descansam o domingo seguinte. Por quê? Porque assim é o que a lei determina. O vereador Carlos Mariucci já havia apresentado um projeto que dispunha sobre o funcionamento do comércio aos domingos. Esse projeto estava tramitando pelas comissões da Câmara, mas agora ele deve apresentar um substitutivo com algumas alterações, inclusive inspiradas nas sugestões que recebeu durante a reunião. A proposta de lei é de regulamentação do trabalho aos domingos e feriados. E aí, através de quê? Através de conversação, através dos sindicatos, através daqueles que o representam. Bom, lembrando que os supermercados eles começaram a ser abertos também aos domingos depois de uma decisão judicial. Agora, teve essa ideia aí da audiência pública, o que é positivo, porque ambos os lados podem aí exporem seus pensamentos com relação ao tema. E para a gente falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio o Antônio Marcos Correia, ele que é superintendente do Sindicato dos Supermercados do Paraná. Muito obrigado por ter vindo, Marcos, para falar sobre esse assunto que muito interessa a toda a população. Pelo que a nossa equipe acompanhou na noite de ontem ali na Câmara Municipal, um dos principais questionamentos dos trabalhadores é a questão do respeito às leis trabalhistas. Como que funciona essa questão? Como que são feitas essas escalas? E a gente viu ali, por exemplo, o presidente, o representante, né, da igreja, que foi o presidente de línguas e leigos, de leigos e leigas, né? Ele afirmou ali que existem leis trabalhistas que estão sendo desrespeitadas. O que o sindicato identificou até o momento? Bom, primeiro, boa tarde, Eduardo. Obrigado pelo espaço aberto para esclarecimentos. Boa tarde a toda a população que nos assiste. A legislação trabalhista ela prevê que não se deve extrapolar a jornada de 44 horas semanais, deve ser respeitado o intervalo semanal, né, de 6 dias de trabalho para um de descanso, e
direcionados só aos domingos, como o Dr. João comentou na matéria, são 2 domingos trabalhados para um descansado. A orientação do sindicato, né, patronal, representa os supermercados, seguir a legislação, né, aplicar, né, todos os direitos trabalhistas. Não temos, até agora, pontualmente, né, nenhum questionamento com relação à não aplicabilidade que foi levantada ontem nessa audiência. Portanto, ainda não foi identificado nenhum tipo de desrespeito à legislação trabalhista. Exatamente, não temos notificação de nenhum tipo de desrespeito. São 2 domingos trabalhados e uma folga. E um descansado, isso. No meio da semana tem mais alguma folga quando trabalha no domingo, algo parecido? Isso, ele tem que dar uma folga antecipada ao domingo, né, para não ultrapassar o limite de 6 dias seguidos laborados. O trabalhador ele tem que trabalhar 6 dias e descansar 1, né, no máximo. Então, existe uma escala de folga para que não se extrapole esses 6 dias de trabalho. Bom, a gente tem conhecimento que em outros grandes centros os supermercados já funcionam já há muitos anos. Aqui próximo, por exemplo, para Apucarana, faz mais de 3 anos que os supermercados abrem aos domingos. Sim. Foz do Iguaçu, se eu não me engano, Londrina também, Curitiba, os mercados abrem aos domingos e já é comum, o pessoal lá já é tudo acostumado. Teve outras cidades a qual o sindicato identificou algum tipo de discussão ampla por parte da sociedade, como está acontecendo aqui em Maringá agora? Nós tivemos agora, com a inclusão dos supermercados no rol de atividade essencial, né, a autorização para funcionar em caráter permanente. Existe uma legislação federal, né, que já regula essa questão, né, do trabalho inclusive aos feriados, também além do domingo. E após a inclusão dos supermercados nesse rol de atividade, as discussões que haviam em algumas cidades, principalmente de pequeno e médio porte, né, já estão cessando. Inclusive, já chegamos a um entendimento em Guarapuava, em Francisco Beltrão, né, Cascavel já vinha trabalhando aos domingos, né, com relação ao trabalho nessas datas. Sobre contratação de funcionários, o sindicato identificou que houve um número maior de contratação ou quando teve essa mudança da abertura dos mercados aos domingos, mantiveram aí o quadro estável? Nós temos um bom exemplo que é o do supermercado Cidade de Canção, né? Foi um grupo que a partir da concessão da liminar, né, que você tocou no assunto, que autorizou o trabalho aos domingos aqui no caso de Maringá, só para ampliação de quadro, para atender a população aos domingos, né, foram solicitadas 300 novas vagas. Inclusive, foram 1.200 candidatos que procuraram essas 300 vagas, né, ofertadas pelo Canção. Porque com a mesma quantidade de lojas, né, não houve aumento de uma nova loja, né, que pudesse justificar esse aumento de quadro, né, de uma outra maneira, que não essa abertura aos domingos. Então, pode afirmar que gerou mais empregos. Nós estimamos, nós temos esse número concreto, né, desse grupo, mas nós estimamos em torno de 1.000 empregos gerados com a abertura aos domingos. Né? Certo. E temos aí o Grupo Umfato contratou 150, Angelone 35, então várias empresas, né, nós temos números que comprovam que houve aumento de quadro de funcionários para esse atendimento à população ao domingo. Bom, aí um fator positivo, a questão de ter gerado mais empregos. Agora, um outro fator, os pequenos mercados, que também são atendidos pelo sindicato. Aqui em Maringá eles já abriam aos domingos, já antes de ter essa determinação. E agora a gente vê muitos dizendo que estão sendo prejudicados. O sindicato já recebeu algum tipo de relato nesse sentido? Já foi procurado também por pequenos empresários, donos de pequenos mercados? Isso, nossa base de representação, ela pega desde o mini mercado até o hipermercado. E em nossas assembleias, né, sempre são feitas as convocações, né, em jornal de grande circulação, aberto a todos, né, para que possam opinar nas assembleias, votar, né, os assuntos, né, que são discutidos. E essa minuta que foi aprovada, né, como proposta e com abertura, seguindo-se a legislação para abertura dos domingos, né, foi aprovada em uma dessas assembleias. Então, assim, existe ampla abertura de participação, né, para empresas de todos os portes. Né? E o que o sindicato conduz é o direito igual para todos. Não importa o tamanho da empresa, se ela é pequena ou ela é grande, ela tem que seguir a legislação, né, e ter os mesmos direitos. Né? Tem então, direito à liberdade econômica, né, o livre comércio. Não teve reclamação, então, dos mercados pequenos? Diretamente ao sindicato, e nenhum tipo de manifestação nas assembleias que nós conduzimos. Ok. Como que vocês avaliam essa questão agora das autoridades públicas estarem se envolvendo nesse assunto, esse pedido de discussão, de ampliar a discussão sobre o tema
aqui em Maringá? O sindicato está aberto para conversar? Qual que é a avaliação? Sim, o Cismepar está aberto à conversa, né? Até ontem enviamos o Dr. João representando, né, o sindicato para participar dessa audiência pública. E, inclusive, o questionamento dele, né, que é o nosso, é onde estão as outras categorias que estão sendo atingidas por esse projeto de lei. Né? Os postos de combustíveis, as farmácias, os açougues, as padarias que abrem no domingo, porque ali ele ampliou para o comércio em geral, né, essa questão dessas regras, né, que estão sendo propostas nesse projeto de lei. Então, nós, Cismepar, enviamos um representante e assim, queríamos saber onde estão os representantes dessas outras, né, categorias que estão sendo abrangidas por essa mudança. E, claro, o direito da cidadania, né, de Maringá, das autoridades, né, de trazer isso à discussão, né, e o sindicato vai, né, se envolver nessas conversas para que nós conseguimos chegar no entendimento a respeito dessa questão. Bom, atualmente tem uma lei, uma decisão judicial que garante aos supermercados essa abertura, né? Isso vai continuar, isso está certo, porque a gente viu ali, por exemplo, um pedido do padre de falar assim, vamos fechar tudo enquanto está em avaliação. Sim. Diante dessa lei, dessa decisão judicial, desse direito garantido judicialmente, vai continuar aberto os supermercados? Os supermercados vão continuar usufruindo do direito que eles obtiveram de estar atendendo a população aos domingos. Até que se chegue a um consenso com relação a essa questão. Você conhece outras cidades do porto de Maringá, ou um porte um pouco menor, onde os supermercados não funcionam? Que não abrem aos domingos, de nenhuma maneira. Eu tenho uma cidade só, que é Pato Branco, que tem, que tem uma liminar que impede a abertura aos domingos. Lá tem uma liminar ao contrário. Isso, contrário. Agora, as grandes cidades, as maiores do Paraná, maiores cidades, todas abrem ao domingo. Todas abrem aos domingos. Bom, aproveitando a tua experiência também, esse acompanhamento que você tem com todas as cidades do Paraná, a longo prazo, se você pudesse fazer uma aposta, você acha que Maringá vai conseguir continuar a longo prazo com os mercados abertos, ou você acha que existe realmente a possibilidade disso ser invertido e passar a não poder mais? Eu acho muito difícil, né, conseguir um retrocesso, né, nessa questão. Ao exemplo de Pato Branco, nós tínhamos Francisco Beltrão, onde existia também essa proibição, né, da abertura aos domingos. Lá nós conseguimos chegar num consenso, né, já conduzimos uma negociação coletiva que contempla o trabalho aos domingos, né, então foi questão já, né, superada lá. E acredito que aqui a gente consiga também chegar nesse denominador, consiga chegar num consenso com relação a isso. Bom, você citou aí um fator que é tido como positivo, a questão de que já está comprovado que a abertura dos mercados aos domingos contribuiu para gerar mais vagas de emprego. Sim. Agora, para o mercado, dá um retorno maior mesmo? Aumenta a receita para o empresário? Aumenta a receita. O domingo, hoje, em muitos casos, ele já representa o segundo melhor dia de venda da semana, né, perdendo só para o sábado. O mercado tem uma estrutura, né, muito grande, um custo elevadíssimo operacional, então você acaba tendo um dia mais de receita na semana, então isso ajuda, né, a questão da diluição desses custos. Então, para o supermercado, a abertura aos domingos é positiva e existe a demanda da população em buscar o supermercado ao domingo. Porque também, se não houvesse a demanda, a procura da população, né, e está se abastecendo nas lojas aos domingos, certamente que não estaríamos, né, procedendo ao atendimento, é claro. Né? Eu vi isso na pele. Domingo passado eu fui no mercado, rapaz, mas estava lotado o dia que tinha... Nossa Senhora, mais do que dia de semana. Qual que é o dia que tem o maior movimento? É o sábado. É o sábado. Isso. Sábado ainda é o sábado primeiro, ainda é o campeão de vendas. O domingo passou a ser o segundo dia de maior dia. movimento. Bom, é um assunto que ainda vai dar muito o que falar. E agora está na mão dos vereadores maringaenses. Mas, como disse aqui o Marcos do sindicato, já existem entendimentos jurídicos a nível federal. Exatamente. Né? Então, um detalhe, o qual os vereadores maringaenses que estão analisando aí o tema não podem deixar de se atentar, para, de repente, não criarem uma lei que seja depois considerada inconstitucional. Né? Então, a discussão ainda vai longe. Muito obrigado, Marcos, pelos esclarecimentos, tá, sobre esse assunto tão importante aí que está sendo debatido aí na nossa cidade. Uma boa tarde para você. Boa tarde.